programa Falando Francamente, saindo dos estúdios da TV Litoral News, mais uma vez na nossa casa, parceiro de sempre, Le Monde Restaurante Music Bar. Já estamos até experimentando esse camarão crocante maravilhoso ao lado de duas amigas, duas parceiras do programa e que são profissões assim maravilhosas e que a gente vai conversar com você, nosso telespectador. Primeiro eu estou do lado da Mônica Coimbra, ela é pediatra. Mônica, obrigado aí por você ter aceito o nosso convite e estar com a gente aqui no Le Monde. Eu que te agradeço aí, o prazer de estar com você aí, de você ter acreditado no meu trabalho e ter me convidado para vir aqui. Sempre, a gente indica e aprova os melhores prestadores de serviço, Mônica, para o nosso telespectador e já também o povo vai conhecer um pouco mais da sua história e do seu trabalho. Do meu outro lado, eu tenho ela que é pedagoga, já tem um trabalho aí de 21 anos com a escola Centro Educacional Pinheiro Reveles, já é figura conhecida aqui da TV Litoral News, Janaína Reveles. Obrigado, minha amiga. Obrigada a você, é um prazer estar aqui mais uma vez com você e falar de educação, de criança, de adolescente, para poder estar informando mais aí os nossos amigos. Com certeza, eu estou do lado aqui de uma pediatra e uma pedagoga, então eu preciso perguntar para as duas, como que surgiu essa questão do amor pela profissão? Na verdade, como que vocês descobriram, você a pedagogia, ela a pediatria? Eu falei na revista, é um sonho desde criança. Eu era 9, 10 anos, tinha 9, 10 anos, e eu falei na minha família, uma família de classe média baixa, que eu ia ser professora e eu ia ter escola, uma escola. Então foi um sonho desde criança, meus familiares não acreditaram, achou que fosse uma coisa de criança, mas não, perpetuou e eu fiz o pedagógico, depois eu fiz a faculdade de pedagogia, depois fiz algumas especializações, sou psicopedagoga clínica, também, e aí estou aí com a escola há 21 anos. Caraca, tá vendo só? Isso a gente mostra o legal desses papos, principalmente quando a gente fala de profissão, de todo um trabalho, que a gente mostra para o nosso telespectador que é possível quando a gente acredita no que a gente quer. Mônica, como que surgiu aí a pediatria ou a pediatria? Você que se descobriu na pediatria ou a pediatria descobriu a Mônica? Na verdade, eu costumo dizer que não foi eu que escolhi, foi a pediatria que me escolheu. É verdade. Eu sempre soube que ia ser médica. Desde pequena, nunca pensei em ser outra coisa. Meus pais investiram, compraram minha briga aí, investiram em mim. Mas a pediatria eu não tinha escolhido. E no final da faculdade, eu tive um momento muito difícil da minha vida, mas eu fui chamada para fazer um estágio, até no antigo pronto-socorro de Araruama, que hoje não existe mais. E a pediatria me ganhou ali. Me fez rejuvenescer, me deu vida, me deu força para enfrentar aquele momento que eu estava vivendo. E ali eu me apaixonei. Me deu razão para viver. Daí por diante eu nunca mais larguei. É uma paixão mesmo. E os adolescentes vieram depois. Conforme eu fui trabalhando ali na pediatria no meu dia a dia, eu fui me apaixonando de verdade pelos adolescentes. Eu acho eles fascinantes, incríveis. Eu digo que eles são esponjas, que eles podem absorver coisa ruim, mas também eles podem absorver muita coisa boa. Eles estão dispostos aí a ouvir a gente e até mudar. Então, assim, é fascinante, não tem outra palavra para dizer, é fascinante. Agora, quantos anos você já está nesse mundo aí da pediatria, exercendo, trabalhando, se descobrindo, mergulhando aí com essa paixão toda, que a gente vê esse brilhinho nos olhos, acho que o telespectador pode perceber isso, né, Janaína? Que a gente vê falando das duas, aliás, isso é muito legal. Há 12 anos. Me formei em 2006, fiz pediatria lá no Hospital Souza Aguiar, onde eu fiz residência, e daí por diante estou sempre trabalhando com pediatria, 12 anos. Você já adiantou para o nosso telespectador do programa Falando Francamente que você tem uma paixão, um quezinho a mais aí pela questão dos adolescentes, né? Pela idade. É raro, é difícil. Eu particularmente não conhecia, não sei se é Janaína, não sei se você é de casa, uma pediatra que tenha um foco num trabalho com adolescente. Como que isso aconteceu na sua vida? Eu sempre gostei muito, Eu atendo em hospitais de emergência e sempre assim, toda vez que chegava um paciente adolescente para atender, geralmente os médicos passam adiante, não tem muita paciência. E geralmente era eu que atendia. Dali eu fui conhecendo, conversando com eles e me identificando. Eu também não conhecia esse meu lado, eu fui ali ao longo desses anos descobrindo. E eu agora aqui na região, depois que eu vim morar aqui, eu comecei a lidar com uma situação muito triste, que foi as tentativas de suicídio. E isso mexeu com o meu coração de um jeito que eu nunca tinha sentido nada na minha vida. E especialmente no Natal do ano passado, eu atendi uma garota que mexeu tanto comigo, que eu fiquei uma semana inteira chorando.
E eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar essa situação. E dali por diante eu comecei a trabalhar especificamente com adolescentes. Eu tenho feito um trabalho na internet, que depois acredito que você vai falar. E ali eu dou orientações, eu escuto eles, e eles me mandam mensagem quase que todos os dias, e é tão bonitinho, porque eles me mandam um pedido de ajuda e depois eles entram para me contar como é que foi a resolução da situação. Isso é lindo, gente. Eu acho que, na verdade, eles são subestimados, né? As pessoas às vezes não veem o potencial que tem o adolescente. E é uma fase muito difícil, nessa fase de transição ali entre a infância e a vida adulta, e eles ficam perdidos. Eles só querem mesmo alguém que escute, alguém que dê apoio a eles, que dê direção na vida deles. Então, assim, eu realmente, gente, eu posso dizer para vocês, eu estou apaixonada por esse trabalho. Isso me faz um bem enorme, mais do que faz a eles, pode ter certeza. Não, e olha só que no início aqui nos bastidores, né, Janaína, ela falou que ela era tímida, né? E como que pega o microfone e já vai falando. A gente vai falar já das mídias sociais da Mônica Coimbra, pediatra. Ela tem um trabalho chamado Pediatria Real. A Mônica e a Janaína se unem ao programa Falando Francamente, duas áreas de extrema importância para a gente apresentar para você, nosso telespectador, mais informações, mergulhar com propriedade no tema, porque eu acho isso muito importante. Porque hoje em dia o povo padece pela falta de conhecimento. Na verdade, isso é desde sempre, né? Pela falta de conhecimento. Falando de adolescente, você também lida lá com uma galerinha, porque são mais de 600 alunos. Como que é, Janaína, lidar com crianças, mas também com esses adolescentes? Tá, vamos só complementar ali o que a Mônica falou. Eu tenho uma filha de 18 anos e quando ela ficou nessa transição de infância e, né, não tem um adulto que fica... A gente não consegue médico. Não tem pediatra, não atende essa faixa etária. É muito difícil. E a minha queria que o pediatra dela, que acompanhou a vida dela toda, o atendesse, mas ele tinha até uma certa idade para atender. Então, esse trabalho da Mônica ele é muito importante por causa disso. E, mais importante, o que ela acabou de falar, esses jovens eles precisam ser escutados, eles necessitam. Então, essa taxa, né, de suicídio está aumentando, porque hoje a família tem pouco tempo para dedicar aos filhos e não está vendo o crescimento dessas crianças. E essas crianças elas estão pedindo socorro. E quando esse socorro não é escutado, é onde essas crianças tentam suicídio. Eu tive alguns problemas lá na escola, com algumas crianças também, né, nessa mesma faixa de 12, 11, 13 anos de idade, e crianças que também estavam pensando em tirar a vida. E eu faço aquele trabalho que você conhece lá na minha escola, que eu conheço todos os meus alunos por nome, família, e eu levo, né, aí entra não só a mãe, que o tempo todo, o meu papel de mãe também lá, que eu faço por eles, eu faria pelas minhas filhas, e eu oriento, converso, faço atendimento, e eu estava até conversando com a Mônica para a gente poder fazer essa parceria, porque é muito importante esse trabalho na nossa região, para poder conscientizar esses pais, para esses pais saberem como lidar e como ajudar os seus filhos. É verdade, eu acho que esse trabalho de conscientização é o mais importante, mas o trabalho também da gente trazer à tona, discutir isso, falar sobre, tratar essas deficiências também é de suma importância. Mas vocês não acham que às vezes, além da falta da informação, falta um pouco hoje, principalmente vocês que lidam direto com crianças e com adolescentes, ou seja, período de formação, não falta um pouco da presença dos pais ou dos pais serem pais na vida desses filhos? Hoje acho que o maior problema que a gente tem hoje na educação é a ausência da família. Essa ausência não é uma ausência porque a pessoa às vezes quer, né? Eu falo que a revolução industrial ela foi boa e ela foi ruim, porque a partir de 43, né, que teve aquela revolução industrial, as mães elas foram para as fábricas, elas foram para as indústrias, tanto que a CLT deste ano, né, até hoje não mudou, tem que colocar creche. Você tem uma firma que tem tantos números de mães, tem que colocar uma creche para essas crianças. Então essas crianças elas foram entregues à escola. Infelizmente foi isso que aconteceu. Só que o papel da escola não é esse. Esse é o papel da família. Mas hoje a família está muito ausente. Lógico que a escola ela caminha junto com a família. Eu digo que é uma parceria, né? Escola, família, é a parceria para dar um trabalho com excelência. E aí hoje, quanto mais o mundo fica mais acelerado, mais esses pais estão ausentes, mais essas crianças elas estão precisando de ajuda, elas estão precisando ser escutadas. Elas estão pedindo socorro para ser escutada.
É verdade. Mônica Coimbra, você não acha que às vezes falta, a gente também precisa da sua opinião, os pais serem mais presentes com todas as dificuldades que a gente sabe, porque hoje nós temos mães que são pais e mães, têm que trabalhar, fazem até pelo bem, querendo dar o melhor para os seus filhos, até pela questão do sustento e da sobrevivência, que é muito difícil. Mas não falta isso? Eu acho que tem as duas coisas. Infelizmente, tem muitos pais que eu costumo dizer que são mais imaturos do que os próprios filhos. Mas, infelizmente, também tem essa situação de pais que gostariam muito de estar presente na vida dos filhos, outros gostariam de saber lidar com eles e não sabem. E aí que entra o meu trabalho, porque aí eu tenho tentado trazer esses pais também para o consultório, até mesmo nas mídias sociais, conversar com esses pais para voltar, retomar isso, porque foi o que a Janaína estava falando, toda essa revolução aí, isso foi mudando a maneira como que as famílias foram funcionando e hoje é pai e mãe. Muitas vezes é a mãe que está trabalhando, sustentando a casa sozinha. E não que eu estou colocando a responsabilidade para as mães, gente. O pai e mãe têm a mesma responsabilidade. Mas antes a mãe estava presente em casa. Então a mãe via o que estava tudo acontecendo, né, e podia depois passar para o pai e podiam resolver, conversar. Uma outra coisa que mudou é que as famílias se reuniam à mesa para almoçar, para jantar, no momento da conversa. E hoje nem isso a gente está tendo tempo para fazer. Eu digo de mim também. Eu também às vezes não tenho tempo para estar com os meus filhos tanto quanto eu gostaria de estar. Então é isso que eu estou me propondo a ajudar. Trazer vocês para o consultório, trazer vocês para a minha vida e a gente juntos descobrir uma maneira de melhorar esse relacionamento aí entre pais e filhos. Nós estamos aqui no Le Monde Restaurante Music Bar. Você pode estar pegando e ligando a gente agora na TV Litoral News ou vendo pelas mídias sociais. Espera aí, falando francamente, está com um cenário novo, está diferente. A gente está no Le Monde, que é parceiro do programa, conversando com a pediatra Mônica Coimbra e com a pedagoga Janaína Reveles. Um papo sobre educação, sobre pediatria, um pouquinho sobre tudo. Falando em pediatria, você tem um trabalho chamado Pediatria Real. Inclusive a sua mídia social, seu Instagram, eu vejo lá, responde as perguntas, igual a Janaína faz com os alunos dela, e com a equipe que conhece todo mundo, sabe da história, quer ajudar, faz parte. Esse relacionamento, eu acho que essa pergunta vai até para as duas. Vocês acham que é de suma importância para o sucesso e o desenvolvimento do trabalho de vocês? Eu acho importante sim, porque eu acho que com a internet hoje você consegue alcançar mais pessoas num período de tempo menor. Porque, infelizmente, eu gostaria de poder estar indo no Brasil inteiro, encontrando com os adolescentes pessoalmente, mas isso não é possível. Então, ali, o Instagram, o Facebook, as mídias sociais, eles permitem que a gente esteja ali, às vezes, bem pertinho deles, porque eles mandam pergunta o tempo todo, eu respondo. Às vezes, no momento que eles estão passando por uma situação de dificuldade, eles mandam uma pergunta, e às vezes eu demoro um pouquinho a responder, mas eu respondo. E foi o que eu falei no início. E é tão bonito que depois eles me respondem com a solução do problema. Eu vejo eles crescendo, isso é fantástico. E eu acho que eu devo isso realmente a essa coisa da internet aí, que aproxima as pessoas. A gente usar a internet de maneira boa, ela faz com que a gente se aproxime e possa ajudar mais, sim. É verdade, essa é a parte boa, essa interatividade, essa conectividade. Relacionamento, minha amiga, você é uma mulher de relacionamentos, né? Relacionamento com seu marido, graças a Deus, exato, mas com todos os seus alunos. Eu, quando fui fazer a matéria da revista, falando francamente com você lá, me surpreendeu, Mônica, porque de fato a gente andou pela escola, eu fui conhecer a estrutura e de fato as crianças te conheciam, não era algo mecânico em que você ia, elas iam, tia Jana, tia Jana. Esse diferencial, o relacionamento, ela é a chave do seu trabalho? Eu acho que uma coisa assim, que é muito importante é a intimidade. Você só tem intimidade quando você tem um relacionamento. E para você chegar, principalmente nos adolescentes, na criança, no problema, você tem que ter intimidade. Então, até esse tia Jana, porque ninguém me chama de Janaína na escola. Todos os alunos me chamam de tia Jana. E assim, a intimidade é tão linda que eu fiz uma cirurgia e eu, essa semana, retornei para a escola. E quando eu entrei na escola, uma aluna do 7º ano, a Ana Luísa, ela me olhou assim, o olhinho encheu de lágrimas. Você voltou e me abraçou, me beijou, você tá bem? Eu me segurando, fazendo a forte lá, a fina, falei, não posso chorar, tem que mostrar que eu tô bem. Eu, não, tô bem. Então, por que isso? Isso é intimidade. Quando a gente tem intimidade, você conta os seus segredos. Então, a criança, ela tem que ter intimidade com seus pais, ela tem que ter intimidade com o seu professor, ela tem que ter intimidade com o seu coordenador, que aí você vai ficar sabendo de todo o problema e você vai poder ajudar. Se não tiver intimidade, a criança não vai ter diálogo. E aí não tem como você chegar nela e auxiliar.
Gente, o papo tá muito bom, rendendo a beça, mas eu preciso chamar um comercial e a gente precisa também comer, porque esse cheiro tá me matando. Camarão crocante delicioso, com molho tártaro aqui no Le Monde, mas eu vou pro comercial, você fica comigo, porque a gente volta para falar um pouquinho mais sobre esse mundo aí dos adolescentes, da criança, da educação, da pediatria e também para nossa realidade, que é Cabo Frio. Falando francamente, direto do Le Monde Restaurante Music Bar, para você eu vou e volto já já.